Bom dia, oi meninos. Meu nome é Guilma, eu estou aqui conversando com vocês a pedido da Carla, estudante de biblioteconomia, que quer saber informações sobre o Argonauta. Respondi o questionário e agora eu vou dar algum depoimento aqui verbalmente. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Guilma Vidal Fruê, sou bibliotecária e como tudo começou. Eu era bibliotecária da Fundação Nacional de Arte, tá? Fiz pós-graduação não, desculpe. Eu fiz aperfeiçoamento em automação na França, em Paris, na documentação francesa, e fui para a Funarte, e a Funarte era um órgão que tinha materiais que eu nunca tinha visto na biblioteconomia. A gente trabalhava absolutamente com tudo ligado à arte, né? Desde livros tradicionais, periódicos, artigos, até peças teatrais, partituras normais, selos, fórmulas, peças museológicas, informações. E, bom, nenhuma desses materiais eu conseguia software que realmente me desse a resposta para o que eu queria. Até porque já naquela época nós nos preocupávamos não só com a representação da informação, como por exibir o próprio objeto digital. E, embora os estudos todos sejam dos anos 60, 70, os grandes estudos de informática, na prática não havia equipamentos que transformassem em realidade o que a gente queria. Então, a gente ficava no plano do sonho. A gente queria, quando falasse numa manifestação cultural, artística ou folclórica, a gente queria exibir a própria manifestação, né? Mas não tinha como associar o registro a esse material. Começamos a mandar vir material da Polônia, os países da Cortina de Ferro estudavam muito isso, né? E aos pouquinhos é que começaram a ser desenvolvido o material, né? Naquela época, material não, os equipamentos que possibilitassem os programas que já existiam, os estudos de robótica e tal, dependiam de um hardware que ainda não existia. E trabalhava-se com mainframe, trabalhava-se com médio porte, e a Funarte trabalhava com uma linguagem que pouca gente deve conhecer hoje em dia, que é a linguagem MUMPS. Já na nossa época, poucos órgãos usavam. A Funarte usava, a Rede Globo usava, o La Mole. E a vantagem do MUMPS era ele ser muito flexível. Os analistas podiam fazer modificação, criar sistemas, alterar, assim, de uma hora para outra, tudo que não existia de tradicional no grande porte, né? Tudo era muito duro, muito rígido, muito difícil. E o nosso analista, nós tínhamos dois analistas, o Francisco e o Jean, e pessoas super curiosas, super interessadas e querendo trabalhar com material de arte, né? Querendo trabalhar com sistemas artísticos, acabaram me chamando, me levando para a informática. Eu fui como bibliotecária, com toda a minha experiência, bagagem bibliotecária, e absorvi os conhecimentos que eles tinham da parte de modelagem de sistema. E aí, além dos sistemas culturais, de casas de espetáculos, de manifestações, a gente começou a desenvolver software bibliográfico para a Funarte, em MUMPS. E começamos a discutir como fazer esse software, né? E na época os analistas tinham determinados dogmas, algumas rigidez. Quando eu dizia, eu quero assim assado, aí se eles diziam, não pode, assim não tá bom, o campo não pode ser variável, o campo tem que ser fixo. Eu dizia, mas o meu título é variável, eu quero um campo variável. Aí ele dizia, não pode. Aí eu descobri o microISO. O microISO estava saindo e não sei o que, todo mundo usando, eu achei super flexível, comecei a usar. Aí eu passei a dizer, olha, eu estou fazendo no microISO, se eu consigo fazer no microISO, você consegue fazer em MUMPS. Aí eles ficavam desafiados, né? Se ela fez, eu faço. Aí começaram a pensar, por que ela consegue fazer? Eu conseguia fazer, eu não era analista, nem sou até hoje.
Eu conseguia fazer porque existia, o MicroEasy era um gerenciador de banco de dados. Ele era um programa que deixava você fazer programas. Aí, então, o Francisco pensou, então eu vou fazer isso também no Mantos. Eu vou fazer um programa que você possa fazer os seus programas. Então, ele criou o Zen. Fez o Zen e eu, com o Zen, eu tinha a liberdade de fazer o que eu queria. Daí, começamos a montar a modelagem do que veio a ser o sistema bibliográfico da Funarte. Bom, encurtando o caminho, veio a tragédia Collor e eu fiquei em disponibilidade na Funarte, saí e comecei então comecei uma carreira de consultoria e tal, e comecei a pensar realmente em colocar no mercado aquela nossa experiência. Bom, também encurtando o caminho, a gente conseguiu começar a trabalhar primeiro passando essa inteligência para outros sistemas, como foi o do Ministério Público. Nós passamos a nossa experiência para que eles desenvolvessem Power Build. E a microinformática, nesse meio tempo, surgiu com toda a força, com toda a explosão que ela é hoje. Ou seja, você tem um microcomputador pessoal fazendo o mesmo, processando a mesma quantidade de informações que um mainframe e a um custo baixo. E com bastante facilidade, recursos de imagem, de som e tudo que a gente sonhava começava a aparecer. Então o Argonauta, ele já nasceu assim com essas inquietações e já encontrando as tecnologias necessárias. Nós lançamos então a versão comercial que implantamos numa faculdade e foi uma experiência muito boa, bacana, porque nós somos... porque eu esqueci de falar que nesse meio tempo a gente fundou, eu me engajei na fundação da Datacop a convite da Iracema. Nós éramos do sindicato dos bibliotecários, Iracema e eu. E Iracema perdeu o emprego naquela crise de Fernando Henrique, numa recessão brava. Ela perdeu o emprego e foi trabalhar numa cooperativa de etcéteras. Aí ficou pensando, por que eu estou trabalhando numa cooperativa de etcéteras e a gente não tem uma cooperativa de bibliotecários, né? Então vamos fundar. Nós éramos da mesma diretoria, ela era vice-presidente, eu era uma das diretoras, e daí começamos a formar o que veio a ser a primeira cooperativa da América Latina de bibliotecários. E ela já nasceu multidisciplinar, até pela nossa inquietação, por que só bibliotecário? Por que não arquivista? Por que não museólogo? Por que não quem lida com documentação e informação? Né? Já nasceu integrada. E a Datacop, ela tem um outro diferencial também muito grande, que combina muito comigo, porque ela é uma cooperativa. Então, quando você trabalha em moldes cooperativistas, você trabalha basicamente com cooperação. A Datacop já nasceu cooperativa e já nasceu uma experiência única. Bom, então Datacop, Argonauta e vamos à luta. Trabalho, implantação de serviços e automação. Nós encontramos o mercado já é ocupado por software. Alguns estrangeiros, alguns nacionais, todos já consolidados no mercado e com a sua clientela. E a gente foi meio assim uma novidade. Nós chegamos nos congressos, eu mostrava, eu sentia que as pessoas pensavam, o que é isso? Que nem eu fiquei logo no começo da microinformática e fiquei com MicroEasy. O que é isso? Isso parece muito bom. É aquela sensação de que, tá acontecendo alguma coisa nova, né? Por quê? Porque quando eu estava do outro lado do balcão, eu não queria ter um software para cada tipo de material. Eu tinha que comprar um software para livro, eu tinha que comprar um para periódico, eu tinha que comprar um para fotografia, e no final das contas nenhum deles atendia exatamente o que eu queria. Que às vezes eu queria fazer uma catalogação muito simples, às vezes eu queria fazer uma muito complexa. Eu não queria perder tempo com entrada marca, eu queria que ele fizesse para mim por dentro. Então, quando eu desenvolvi, é óbvio que eu fiz exatamente tudo o que eu queria. E isso foi um diferencial à época. Hoje em dia não é mais, porque a natureza nada se cria, tudo se copia, né? E é óbvio que eu também ouvi muita coisa e
muita coisa eu incorporei, quer dizer, isso é normal. Mas na época foi uma novidade, foi um diferencial grande. E tanto assim que em um ano nós já tínhamos tantos clientes quanto a nossa concorrência tinha com 10, 15 anos de mercado. Outro diferencial do Argonauta para os outros softwares foi que a minha preocupação e a dos analistas em você não cobrar por biblioteca. Você tinha instituições que tinham 20, 30, 40 bibliotecas e tinha que, para cada um, ter um custo. A gente não queria. A gente queria o mesmo custo geral, aumentar um pouquinho mais na manutenção, que desse um pouco mais de trabalho, permitir que cada unidade fosse independente, tivesse a sua própria política, mas que houvesse uma unidade entre todos. A cópia não ser o mínimo particularizada possível, tanto quanto possível, tudo que pedissem poder ser socializado para todo mundo. Então, esse espírito acho que ajudou a implementar uma filosofia de trabalho para o Argonauta. Bom, então lançamos no mercado. Inicialmente, o Argonauta era feito em Delphi 3 com arquitetura cliente-servidor. E funcionamos assim durante muitos anos, lançando uma série de 10, 15 atualizações por ano. E chegamos a ter 100 bibliotecas usando o mesmo software, né? Muitos clientes. E foi uma época muito boa. Bom, aí começaram os contratempos. Nós começamos a ganhar licitações muito facilmente, né? Começamos a ganhar e as pessoas nem sempre queriam que a gente ganhasse, seja lá por que motivo for. Eu particularmente acho até que todos os órgãos têm direito de escolher. Acho que a lei das licitações não é das coisas melhores da vida. Mas enfim, você tem a regra do jogo. Se eu ganhei e levei, acho que é normal que eu implante o meu sistema, né? Não estou fazendo nada errado. Mas nós começamos a enfrentar algumas dificuldades de ganhar em órgãos e os órgãos quererem nos excluir a todo custo e a qualquer preço. E até que num dos órgãos federais a gente teve um grande problema. Por problemas burocráticos não houve aceite da biblioteca a tempo e nós fomos considerados devedores porque não emitimos a nota fiscal no prazo acordado. Então, nós além de não recebermos, gastamos dinheiro implantando e fomos punidos apesar disso, como se não tivéssemos entregue o sistema. E com isso, a gente ficou com uma porta fechada, porque não fecharam a porta só para aquele órgão, fecharam a porta para todos os órgãos federais. O que fazer quando você tem clientes que são governo e que dependem de empenho e você não pode mais empenhar durante um período? Bom, conversamos, o nosso analista então criou uma empresa, a Zenfaz, e absorveu os clientes do Argonauta para que ninguém tivesse prejuízo. Ninguém, exceto a Datacopy, claro. E nós fechamos uma porta, abre uma janela. Vamos nessa, vamos mudar de nicho, vamos buscar outras coisas para fazer, né? E aguardar o momento de voltar. Então, foi o que aconteceu, foi bom, a gente abriu diversas possibilidades novas, foram mercados novos, nichos novos realmente, até que a gente pôde voltar. E a volta tem que ser gradativa, porque quando você sai já tem aquela desconfiança, por que você está me passando para outro? Aí agora você está querendo voltar por quê, né? E, enfim, a gente tem que equacionar isso, como melhor resolver essa situação. Então, estamos nessa fase, recuperação de cliente e com novos clientes. Os novos clientes a gente começou implantando não só o sistema, como organizando a biblioteca toda. Então, esses 3 agora vão aparecer já com a biblioteca implantada e com o sistema. E aos poucos vamos
incorporar de novo mais alguns clientes, novos e antigos. Bom, atualmente, eu esqueci de dizer que quando o Francisco criou a Zenfaz, ele não levou o Argonauta, ele desenvolveu um software chamado Poliglota, que era o Argonauta Web. Ou seja, ele mesmo é o analista responsável, ele tem a equipe dele e ele fez um outro software, copiando o próprio software, né? Para poder continuar com o Argonauta funcionando. E fez com uma tecnologia moderna, totalmente web, que é a forma mais... a forma atual, só se usa web total, né? Então, abandonamos a versão cliente-servidor e o Argonauta agora é web total em PHP. E podendo rodar em diversos bancos de dados, inclusive ser visto em qualquer navegador, inclusive no celular. Bom, ele incorporou tudo que o Argonauta tinha, né? Aos pouquinhos vamos incorporando até mais coisas. E está aí no mercado o Argonauta Web. Bom, o que mais eu teria para dizer para vocês do Argonauta? A origem do nome eu já expliquei para vocês. Quando eu criei o Argonauta, eu junto com uma amiga minha, nós gostamos muito de mitologia, a gente pensou, o que vai ser o Argonauta? Aí, explicando para que servia, aí calhou, não, Argonauta, nós éramos o Google da época, né? Como eu falei para vocês pelo telefone. Os bibliotecários eram o Google da época. E os argonautas foram os primeiros navegadores, os primeiros a ousarem se lançar numa nau, a nau Argo, e se deve a um deles a invenção da vela, tá? Que domou os ventos e possibilitou uma navegação mais segura. O símbolo do argonauta é exatamente a vela, o B e o A estilizado formando as velas de uma embarcação de navegação de vento. E o ícone que nós criamos inicialmente era o molusco cefalópode, que é chamado de argonauta também porque ele usa os tentáculos para navegar, como se fosse um argonauta. Bom, essa é a origem do nome e é uma homenagem aos bibliotecários, né, que foram os pioneiros nessa infovia de navegação. Bom, chegamos ao ponto que vocês me pediram para tocar também, que é o porquê desse toca-toca de softwares que existe hoje em dia. Se vocês olharem, ninguém fica muito tempo com software na sua instituição. Então, isso é porque eles estão ruins, estão bons? Estão... Olha, a minha modesta opinião é que isso está acontecendo porque os órgãos não têm como pagar a manutenção e rubrica regular mensal. É muito complicado. Eles antes conseguem comprar um software novo do que manter um software muito tempo. E a falta de manutenção acarreta muito problema. Porque surgem versões novas do Windows, versões novas de navegadores, bancos de dados que desatualizam e somem. Se você não tem uma manutenção constante, contínua, o que acontece é que fica trancado e às vezes até perde seus dados. Já fizemos muita migração de software que ficou trancado por falta de manutenção e tal. E a questão da licitação. É muito complicado licitar para manutenção. Licitar mensalmente, pagamento mensal, com rubrica e tal. É danado. Eu tinha cliente que dizia, Guilma, me arruma um jeito de você ser exclusiva, porque se eu abro uma licitação para o Argonauta, aparece uma porção de gente aqui oferecendo outros softwares, oferece para migrar de graça, para trocar de software em troca da manutenção, e eu fico em palpos de aranha. E a gente realmente não tem esse contrato de exclusividade, deveria ser uma coisa assim óbvia, né? Olha, eu não posso, ninguém pode dar manutenção no meu software. Só eu que desenvolvi, eu que tenho as fontes e tal, não é isso? Mas não é assim. Na verdade, todo mundo acha que pode e acabam soltando uma licitação e nessa licitação ganha uma empresa que se oferece para trocar só para entrar naquele setor, naquele órgão, né? Então, esse troca-troca geral está acontecendo, vai continuar acontecendo. As empresas, de repente, não sabem por quê, mas acabam trocando software porque fizeram uma licitação.
Enfim, é algo que está acontecendo e tem que ser encarado, né? Bom, eu acho que é só isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a oportunidade, Carlinha que me ligou pedindo, né? E eu espero ter atendido e até contaminado vocês um pouquinho com entusiasmo, porque apesar de tanto tempo que eu estou nessa... A DataCoffee está fazendo agora 20 anos, né? 20 anos de estrada com software e a gente ainda tenta se reinventar, ainda tá animada. E eu acho que é isso que tem que ser, né? Acho que vocês são jovens, vocês têm mais aqui e bem a luta, né? E no nosso folder, deixa eu até mostrar no nosso folder a nossa logo aqui. Se vocês virem aqui, como eu sou oriunda da arte, né? Nossa logo inicialmente, ela eram 2 dados, um superposto ao outro. Isso significava os dados, né? Ao mesmo tempo significava livro, documento, e o D tinha a perninha do D para cima formava uma antena, né? Como filme, como vídeo, televisão, antena de televisão, e o P para baixo formava uma claquete de vídeo. Ou seja, isso aí era um simbolismo de documentação, de livro e ao mesmo tempo de todos os suportes integrados que eram possíveis de tratar na biblioteconomia. Esse pinheirinho aqui é o símbolo do cooperativismo, representa a cooperação, né? Os pinheiros. E uma coisa que no nosso folder antigo tinha, nesse aqui até não tem, uma frase do Leonardo da Vinci: tudo que foi sonho, tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. E aí eu complemento só com uma frase que eu gosto muito, né, de uma música: sonho que se sonha só é um sonho só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Boa sorte, meninos. Tchau.